Boa tarde, Lisboa. Boa tarde, Luanda. Uma boa tarde também para todos os colegas que nos acompanham desde Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal, numa emissão globalizada via internet, que a Artec agendou para um sábado à tarde, para um horário não laboral, e que permitirá ao longo de cerca de 3 horas e meia conhecer os softwares mais evoluídos da Artec, softwares da área de engenharia e construção. O workshop da Artec irá ter 3 sessões, 2 sessões apresentadas presencialmente em Lisboa, uma relacionada com o software de cálculo de estruturas, outra relacionada com a orçamentação, o planeamento e o controle de custos de obra. E desde Luanda teremos também uma sessão realizada presencialmente pelo engenheiro Miquel Andrade, que apresentará o seu caso de estudo através de projetos que realizou nos últimos anos com o programa Trical, projetos esses que já estão implementados no terreno, já construídos, e portanto iremos ver todo o seu projeto, como é que foi fazer esses projetos e as particularidades de cada um deles. Estes workshops têm, portanto, o objetivo de permitir aos técnicos, engenheiros normalmente, ou técnicos da área da construção, conhecer aquilo que de mais moderno se faz ao nível do desenvolvimento de ferramentas informáticas para o cálculo de estruturas e para a parte de orçamentação, controle de custos de obra e também planeamento e produção. Ao longo do workshop, iremos apresentar alguma informação teórica de enquadramento daquilo que é o objetivo do workshop e depois, nos próprios softwares da Artec, realizar a justificação dos pontos que são apresentados nos slides e mostrar, portanto, como é que se pode utilizar os softwares de maneira real, em tempo real. A estrutura do workshop está aqui resumida, portanto, nós estamos a fazer a emissão desde Lisboa e a primeira apresentação vai ser realizada por Carlos Ribeiro, sou eu, que estou a fazer aqui as boas-vindas e a primeira apresentação, que será centrada no tema projetos de estruturas, modelação e cálculo de edifícios com Trical. Vamos ver vários tipos de edifícios que podem ser modelados com o Trical, e depois vamos ver como se podem modelar edifícios no Tricalc de forma fácil e utilizando inclusive vários métodos de introdução de estruturas. Teremos depois uma sessão de perguntas e respostas e um intervalo de cerca de 10 minutos. Continuaremos ainda desde Lisboa com a apresentação do engenheiro Hugo Pinto, que irá falar sobre a automatização do controle de custos, empreitadas e produção em obras. Também teremos um período de perguntas e respostas e um novo intervalo de 10 minutos. Depois passaremos a palavra a Luanda, onde o engenheiro Miquel Andrade irá fazer a apresentação do seu caso de estudo com os projetos realizados no programa Tricalc, projetos esses que já estão concluídos e construídos e, portanto, ele vai nos mostrar como desenvolveu esses projetos e as particularidades desses mesmos projetos. Novamente, uma sessão de perguntas e respostas e, finalmente, os agradecimentos e despedidas. Como sempre, nestas apresentações há que falar da empresa que está por detrás dos softwares e por detrás da apresentação que estamos a realizar. Neste caso, a empresa é a Artec, uma empresa especializada em software para a engenharia, para a arquitetura e construção. É uma empresa com mais de 30 anos de presença no mercado, com mais de 30 anos de desenvolvimento de software e, portanto, quando estamos a falar de um meio como o meio informático, 30 anos é muito, muito tempo e, portanto, as nossas ferramentas têm já uma capacidade acumulada de desenvolvimento muito grande e estão também já amplamente testadas em vários mercados a nível mundial por técnicos de todo o mundo. A Artec aposta sempre na localização dos softwares ao idioma e regulamento dos edifícios dos países onde está presentes, nomeadamente no nosso caso iremos trabalhar aqui com o software em português, localização ao idioma português, mas iremos também ver que temos aqui disponíveis várias regulamentações portuguesas, regulamentações europeias, regulamentações do Brasil, regulamentações americanas e portanto é uma das particularidades da Artec, é a aposta na localização do software ao idioma local, ao regulamento local e inclusive às práticas locais a nível de projeto,
com a adoção de algumas opções que permitem personalizar os cálculos consoante o país em que se esteja a trabalhar. Somos também Microsoft Certified Partner, o que garante que os nossos softwares beneficiam das mais recentes tecnologias de programação da Microsoft, e isso traduz-se evidentemente na produtividade e na qualidade do ambiente de trabalho dos nossos programas. Temos tido uma importante e constante aposta na inovação, que nos tem garantido um desenvolvimento cada vez maior dos nossos produtos. Esse desenvolvimento está patente naquilo que é o nosso site da internet, onde podemos ver ao longo dos últimos anos todas as novidades, todo o desenvolvimento que foi feito em cada um dos softwares, e a percebermos daquilo que a Artec tem apostado em inovação. Outra das grandes apostas da Artec é também a qualidade dos serviços de formação e suporte técnico. A Artec garante um conjunto de serviços de apoio aos projetistas de cada país, que lhe garantem desde logo formação inicial, sessões de esclarecimento de dúvidas semanais com os temas que o cliente quiser abordar, serviços de check control das estruturas para analisar aspectos que o cliente queira nas estruturas, quer a nível de modelação, quer a nível de utilização do programa, e também todo o serviço de suporte técnico por telefone e e-mail para esclarecimento de dúvidas no horário laboral. Portanto, uma empresa sólida, inovadora e com os melhores serviços de formação e suporte técnico. Ora bem, primeira apresentação então subordinada ao tema Projetos de Estruturas, Modelação e Cálculo de Edifícios, realizada por mim, Carlos Ribeiro. Vou ter o privilégio de abrir o workshop com a minha apresentação, e na preparação dos slides para a apresentação de hoje tive algumas dúvidas sobre o caminho a seguir, portanto fazer uma apresentação seguindo uma sequência lógica de apresentação das funções por menus do programa, por etapas de desenvolvimento da estrutura, fazer algo muito parecido ao que já fizemos noutros workshops, mas acabei, correndo até um certo risco, por optar por uma filosofia diferente de abordagem ao tema. Essa filosofia assenta em transmitir a quem nos está a acompanhar, aos nossos colegas, aquilo que eu, enquanto engenheiro da Artec, bem claro que fique isso, mas enquanto engenheiro me agrada particularmente e que considero que são as grandes capacidades, as grandes características diferenciais do Trical enquanto utilizador, enquanto projetista, enquanto engenheiro de estruturas. E aquilo que eu sinto ao longo destes 20 anos é que, mais do que nunca, gosto de projetar em Tricalc, porque tenho tido sempre, e cada vez tenho mais ferramentas que me permitem ser engenheiro. E quando eu digo ser engenheiro é trabalhar com o modelo de uma forma integrada, estudando o comportamento da estrutura aos vários carregamentos que vão sendo introduzidos, analisando com rigor todos os deslocamentos, todos os esforços que estão inerentes a um pórtico, a um determinado piso. Portanto, interagir com a estrutura, sentir, compreender como é que a estrutura está a trabalhar, como é que a sua modelação foi feita, e perceber assim os resultados, a análise que me está a ser transmitida pelo software, e tomar decisões em função dessa situação. Como o cálculo é integrado, todas as tipologias são integradas num único cálculo, tenho também a garantia de ter toda a segurança na modelação que estou a fazer, não há simplificações duvidosas, não há simplificações que possam ser graves, e além disso trabalho num ambiente, como vocês vão poder ver mais à frente, de última geração, com visualizações renderizadas, visualizações de arame, com toda a informação disponível no ecrã a qualquer instante. Para vos explicar todo este sentimento de empatia com o programa Trical, eu vou fazer, digamos que uma apresentação por temas, dos principais temas. Podia estar aqui a desenvolver muitos mais do que aqueles que vou apresentar, mas vou apresentar alguns temas que eu considero principais, características diferenciais do Trical, para que vocês compreendam, possam perceber aquilo que me agrada no software. Assim,
O primeiro que há que perceber no programa Tricalc é ter é perceber, ter uma ideia básica e essencial do funcionamento do programa. Essa situação pode ser demonstrada, por exemplo, calculando um pórtico, calculando um pilar, aplicando cargas, vendo como é que a estrutura, como é que o programa responde, como é que a estrutura responde aos testes, às experiências que eu vou fazendo sobre esse pórtico. E, portanto, esse digamos que é uma boa forma de começar a nossa apresentação, que é exatamente mostrando o conhecimento básico necessário para funcionar com o programa Trical e ao mesmo tempo fazer algumas experiências e ver como é que o programa responde em função dos nossos testes. Para esse efeito eu vou abrir aqui o programa Trical pela primeira vez, não vou estar com grandes explicações relativas ao ambiente de trabalho e àquilo que temos no ecrã, vamos ver isso mais à frente, vou apenas mostrar-vos como é que seria realizado um cálculo, por exemplo, de um pórtico no programa e como é que seria carregado, como é que seria testado esse pórtico, calculado e analisado. Portanto, basicamente o workflow básico de funcionamento com o programa Trical para que vocês possam perceber quão intuitivo é e também perceberem como se consegue toda a informação desse modelo de uma forma bastante agradável, de uma forma bastante interativa. Para o efeito eu vou criar aqui uma estrutura nova, vamos chamar Pórtico 01, e vou criar com uma função de geração de redes geométricas um pórtico que tenha os vãos que eu entender. Vamos supor que eu quero um vão inicial de 6 metros, que depois quero um vão de 3 metros e meio, que depois quero um vão de 4 metros e 11, depois quero mais um vão de 5 metros e 60, e que vou querer que este pórtico tenha duas alturas, uma altura de 3 metros e meio e uma altura de 3 metros. À cota zero vou considerar os nós encastrados para depois colocar lá as minhas sapatas e as ligações entre as barras eu vou considerá-las rígidas, embora eu pudesse depois aplicar molas, ligações elásticas, portanto, entre essas barras. E portanto, quando eu clico ali, aparece-me então aqui representado, eu vou até pedir um plano de trabalho, trabalhar aqui num plano vertical e colocá-lo em perspectiva, aparece-me aqui representado o pórtico com a numeração das suas barras, que se podem controlar aqui também a representação da informação de forma interativa. Mas, portanto, como eu estava a dizer, com a numeração das barras e dos nós e com a representação dos encastramentos aqui em baixo, triângulos impedindo o deslocamento e retângulos impedindo a rotação em cada um dos eixos. E, portanto, como eu estava a dizer, é muito fácil modelar e depois analisar, interpretar o comportamento da estrutura no programa Trical. Por exemplo, há uma função que se chama geometria nó translação, que é extremamente potente, é das funções mais utilizadas no programa Trical, e que mais não é do que coordenadas relativas. E, portanto, eu posso chegar a esta função e indicar deslocamentos em x, em y, em z, inclusive deslocamentos nos dois eixos ou nos três em simultâneo. E, portanto, como são coordenadas relativas, é extremamente fácil fazer um pilar a mais 5 metros, fazer um piso a mais 3 metros para cima, ou, por exemplo, criar uma consola, se viermos aqui, com 1,20 m de comprimento, e, portanto, depois posso dizer aqui que quero copiar os nós, ou seja, o nó 15 e o nó 10 vão aqui ficar, portanto, não os quero deslocar, se quisesse deslocar, desativaria esta opção, portanto, vou copiá-los, e criar as barras na translação do nó. E, portanto, quando eu faço a seleção dos dois nós, reparem que ele me cria aqui, então, consolas com 1,20 m. Se quiser fazer consolas aqui deste lado, tenho que mudar só a direção da translação para negativa, em X, e temos aqui a criação das consolas. Também poderia querer fazer um piso em altura, e mais uma vez, com a mesma função, posso chegar aqui e dizer que quero um novo piso com 3 metros de altura, poderia dizer até que seriam mais 4 pisos, mas vou querer só um piso, em que vou querer copiar as vigas, que aqui estão, e vou querer criar os pilares também na translação dos nós para cima. E, portanto, vou pedir para translacionar só parte da minha estrutura, parte do meu pórtico para cima, portanto, esta parte que aqui está colocada. Também existe a possibilidade, com a mesma função, com geometria nó translação, de poder deslocar os nós. Por exemplo, se eu quisesse baixar este nó que aqui está de 1 metro para baixo, eu poderia vir aqui, pura e simplesmente indicar que queria deslocar o nó, e agora, portanto, desativo a função de cópia, porque é deslocar o nó, e pedir para deslocar este nó 1 metro para baixo. Eu poderia fazer o mesmo naquele nó que ali está. Okay.
Depois, se eu quisesse encontrar aqui o ponto da comieira, existe uma função equivalente ao extend do AutoCAD no programa, que aqui se chama geometria nó por interseção, ou seja, encontrar o nó através da interseção de duas barras, que funciona clicando pura e simplesmente nas duas barras, o programa prolonga-as até se encontrarem em determinada zona e, portanto, eu poderia encontrar facilmente então aqui a zona comum a estas duas barras e ficar ali com a zona de comieira. Se quiser eliminar barras ou nós, portanto, vou ao menu de geometria, que é sempre o menu onde nós fazemos a definição da geometria da estrutura, e podemos eliminar barras e podemos também ir ao objeto nós e eliminar nós. Neste caso, eu vou pedir para eliminar barras, eliminar esta barra e esta barra que aqui está. Esta até vamos deixar ficar, vou utilizar a função undo para reverter o último passo, mas deixar ficar aqui então esta comieira sem apoio ali naquela zona e, portanto, ficar com a modulação da estrutura assim. Já agora, o nó 21 que aqui está não é necessário, portanto, eu posso unir aquelas barras, e, portanto, vou às funções de barra e cá está a função de unir, abre uma janela e o programa une logo as duas barras que aqui estão. Se fizer agora renumerar, reordenar a estrutura toda de cima para baixo, poderei também, desde já, introduzir sapatas na estrutura. Portanto, geometria, procurar o objeto, o elemento sapata, e cá está uma função que serve para introduzir sapatas isoladas. Portanto, o sistema Windows a funcionar. Menu de geometria, por todo definido de geometria, procurar o elemento que quero introduzir ou modificar e depois encontro a função que serve exatamente para esse fim. Introduzi então aqui as sapatas, cá está a representação das sapatas, e posso também introduzir vigas de equilíbrio. Portanto, vou aqui a geometria, lintel de fundação por dois nós, e se tiver a certeza que todos os nós estão alinhados, posso clicar no primeiro e no último tramo, e o próprio programa reconhece os nós intermédios e divide ali a zona do capitel. Se quiser introduzir também maciços de encabeçamento com estacas, o sistema é sempre o mesmo, geometria, procurar o objeto, cá está maciço de encabeçamento e estacas, introduzir com 4 estacas, por exemplo, e introduzir então o maciço de encabeçamento e estacas no local que eu entender. Ele avisa que já lá existe uma sapata e que vai converter então no maciço com 4 estacas e cá está a representação desse mesmo elemento. Ora bem, a nível de geometria tínhamos então a estrutura definida, aquilo que queríamos calcular, e depois temos então o menu de ações, que é o passo seguinte, em que podemos fazer o carregamento da estrutura. E portanto, eu vou neste caso, a nível de opções, desativar a ação do vento e do sismo, porque não vou calcular o porte, só tenho desenvolvimento numa das direções, não tenho travamento nas outras direções, portanto, vou desativar aqui a representação do vento, a introdução da ação do vento e do sismo. E vou introduzir então ações através da função ações definir, que me dá acesso a todas as ações que é possível introduzir aqui no programa. Portanto, de um menu que tem várias funções aqui, praticamente só precisamos de ações definir. Vou então definir uma ação contínua vamos supor aqui 10 kN, vamos meter um bocadinho mais, 15 kN por metro linear e vamos introduzir essa carga aqui em todas as vigas destes dois pisos. Vamos colocar uma carga de 5 kN por metro linear aqui na zona da cobertura e vamos agora introduzir algumas situações particulares na estrutura, nomeadamente, por exemplo, a introdução de uma ação pontual a meia altura de uma barra. Portanto, vou aqui a uma ação em barras pontual e vou aqui introduzir uma carga de 20 kN/metro a meia altura do pilar, portanto 1,75 m, e atuando segundo x mais e uma carga do tipo permanente. Vamos então colocar essa carga aqui na barra número 1 e cá está a representação dessa mesma carga ali colocada. Vou também aproveitar para introduzir ações descontínuas em barras, nomeadamente com um valor de 75 kN por metro linear, a uma distância do nó de menor numeração de 2 metros, A no trical representa sempre a distância ao nó de menor numeração, com um comprimento de 2 metros e uma carga que vai atuar de baixo para cima para vermos como é que o programa depois vai responder a essa situação, a essa solicitação. E vamos colocar aqui sobre a barra 22 esse efeito.
Vamos também aproveitar para colocar alguns outros efeitos aqui na nossa estrutura, por exemplo, colocando um efeito de temperatura sobre uma das barras aqui das consolas, nomeadamente vamos aqui colocar 50 graus, quer na face superior, quer na face inferior do eixo YP, e vou colocar como carga efetivamente temperatura e vou pedir para introduzir essa ação sobre a barra 17, a barra 6, a barra 24 e a barra 15. São valores de cargas bastante exagerados. Já agora vou pedir também para introduzir o mesmo valor da ação da temperatura, mas numa barra que tenha restrições ao seu deslocamento nas duas extremidades, por exemplo, a barra 19. E, portanto, introduzi ali então o efeito da ação de temperatura. Vou também colocar uma ação pontual em nós com um valor significativo, pode ser os tais 300 kN que aqui estão indicados, e vou pedir para introduzir essa carga, por exemplo, sobre a zona aqui do nó número 9, portanto aqui colocado essa carga de 300 kN por 300 kN neste ponto, neste nó. E portanto tenho aqui já uma série de casos interessantes para estudar. Carga pontual a meia altura do pilar, os 300 kN aqui colocados, os efeitos de temperatura nas consolas, a carga catual e para cima. Dá aqui uma série, também o efeito de abertura que poderá existir aqui nesta zona da cobertura. Eu até vou reforçar ali a carga sobre aquela zona. Vamos aqui meter uma nova ação de 10 kN ali na zona da cobertura para reforçar o efeito de abertura da cobertura nesta zona. E, portanto, temos aqui uma série de casos que vamos estudar, vamos testar, vamos ver como é que o programa reage e depois analisar. Falta-nos o pré-dimensionamento. Eu vou pedir aqui um pré-dimensionamento automático. Portanto, em função das cargas e dos vãos introduzidos, o programa vai-me fazer um pré-dimensionamento automático. Eu vou pedir aqui a visualização renderizada da estrutura, conjuntamente com a informação a nível de arame, ficámos com este tipo de visualização no ecrã. E portanto temos aqui, o programa utilizou as secções que eu tinha dado, de 25 por 25 como mínimas aqui introduzidas, mas se eu quisesse poderia definir secções também manualmente ou fazer a utilização de outros materiais como aço, madeira, alumínio, etc. Na própria estrutura. Vou também diminuir aqui um bocadinho o tamanho dos textos, estão aqui a sobrepor-se muito à geometria da nossa estrutura. E vou pedir para gerar também um pórtico automático, mas não é do que indicar ao programa que quero, de acordo com uma quadrícula de alinhamento, portanto letras numa direção e números noutra, fazer o desenho da viga como viga contínua em vez de ser barra a barra. Portanto, os pórticos automáticos, o programa procura todos os alinhamentos que existam. Neste caso encontrou só um alinhamento, porque só temos um pórtico aqui definido. Depois complementamos essa informação com o próprio nome automático das barras, em que, com a mesma quadrícula de alinhamentos, damos nomes às barras. E, portanto, temos aqui o pilar A2, o pilar A3. Portanto, este é o pórtico A. E este seria o alinhamento 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, identificamos assim claramente os elementos que aqui estão. Poderia também, nas opções de pré-dimensionamento automático, atribuir secções, por exemplo, com 20 de largura, impedir que o programa utilizasse o 25 como elemento para a largura das vigas e também para a largura dos pilares. E poderia também definir as secções que eu bem entender, através de uma base de dados bastante extensa, que inclui não só betão, mas também alumínio, aço estrutural, enfim, vários materiais aqui definidos, e onde eu posso escolher a secção que quero atribuir de forma manual. Imaginemos que eu queria atribuir vigas de 25 por 45 a determinados elementos aqui da minha estrutura, eu poderia ir clicando e introduzindo esses valores às vigas que eu pretendesse. Neste caso, vou, por exemplo, utilizar o 25 por 45 para as vigas aqui deste piso, okay? E vou agora reforçar com 25 por 55 algumas das vigas que aqui estão nestes vãos mais esforçados para vermos também esse comportamento da estrutura. A nível dos pilares, vou também aproveitar, já que tenho aqui uma secção de 25 por 55, para atribuir a alguns pilares essa mesma secção.
E, inclusive, poderia, por exemplo, atribuir só até determinada altura e deixar depois o pilar de 25 por 25 dali para cima e não mexer naquela situação que ali está. Vou aqui colocar também aquela viga com uma secção maior e deixar ali aquela com uma secção menor. Seguidamente, então, teria que verificar se tudo isto, portanto, geometria, carregamento da estrutura e pré-dimensionamento, se o nosso modelo, se o meu modelo estava ok para cálculo, se estava bem modelado, sem erros. E, portanto, eu tenho aqui um algoritmo que verifica a geometria, a coerência geométrica da estrutura e que tem, inclusive, funções que permitem corrigir os erros mais frequentes que normalmente se cometem ao nível de modelação e que ele corrige de forma automática. Mas então, aceitar e geometria correta. Portanto, é um exemplo bastante simples. Deu logo geometria correta à primeira vez. Teríamos então agora a hipótese de fazer o cálculo de esforços, de referir que eu vou fazer o cálculo com os materiais que estão definidos, não vou mudar nada a nível desse aspecto, podia chegar aqui e mudar os materiais, mas não vou deixar ficar os materiais e também a nível daquilo que são as opções de cálculo das armaduras das barras, eu não vou estar a mexer, vou deixar ficar as opções que estão definidas, poderão não ser as mais corretas, mas vou deixar ficar essas opções e vou pedir também a nível da tensão resistente do terreno também não vou mexer e vou pedir então para calcular de forma automática a minha estrutura, o meu modelo que aqui está definido. Ora bem, então o programa vai realizar o cálculo. Vamos fazer, inclusive, um cálculo de segunda ordem, não era necessário, mas ficou ativo e o programa já realizou esse cálculo. E como veem, ele é mais rápido a calcular do que eu a explicar e estamos já na tabela global de fabricação, portanto, a tabela de fabricação de armaduras e cálculo finalizado. Ao finalizar o cálculo, conseguimos ver já as dimensões do maciço de encabeçamento e das estacas que o programa dimensionou, também das sapatas isoladas. E é possível também, se quisermos, desde já verificar também nos filtros de visualização, ativando aqui as armaduras, visualizar as armaduras dentro das sapatas e dentro dos pilares. Eu vou tirar daqui a representação do corta-secção e ver ali as armaduras de espera do pilar e depois a colocação então do pilar para cima com a sua respectiva armadura. A zona de emendas para o troço seguinte, também aqui representado, cá estão os varões aqui a fazer as emendas, e portanto, a nível de pilares e de sapatas era possível ter a informação em 3D das armaduras e a exportar esta informação para modelos BIM, portanto, para modelos no formato IFC. Mas voltando ao tema inicial da nossa conversação, aquilo que me interessa é mostrar como é que é fácil então perceber o comportamento da estrutura. Por exemplo, se eu quisesse pedir aqui um gráfico de momentos fletores em Z, era fácil perceber o porquê deste andamento aqui deste gráfico. Já agora posso mudar aqui as escalas de representação, por exemplo, vou meter aqui um bocadinho menos, mas reparem como é fácil perceber, porque temos cá a carga representada, porque se não tivéssemos a carga representada, reparem que eu iria estranhar muito o andamento deste gráfico de momentos aqui, okay? Mas se pedirmos para visualizar as cargas em simultâneo, cá tem a explicação do andamento deste gráfico de momento fletor, que está ao contrário daquilo que seria expectável. De referir que esta análise só é possível porque estamos a trabalhar em pórtico, portanto identificamos claramente num pórtico, no gráfico de momentos, esta situação. Também, se eu quiser, já agora, e temos aqui alguns casos particulares, reparem o que é que acontece aqui com a carga pontual, o andamento do gráfico de momentos fletores também reflete claramente aquela situação que ali foi colocada com aquela carga pontual. Temos ainda a possibilidade de pedir, por exemplo, um gráfico de esforços axiais. Portanto, pedindo um gráfico de esforços axiais, eu vejo que a carga axial vai aumentando ao longo dos pisos, mas há um claro aumento aqui nesta zona do gráfico de esforços axiais. E é fácil perceber porque está aqui introduzido os tais 300 kN neste nó. Estão aqui introduzidos os 300 kN, o que faz com que esta barra de baixo já tenha um esforço axial de 679 kN, como podem ver ali na etiqueta que aparece interativamente quando eu pôs o rato sobre a barra. Reparem, aqui em baixo eu tenho 679 kN, aqui em cima eu tinha 104,8 kN. Portanto, entre as cargas das duas vigas que aqui estão, mais os 300 kN daquele nó, e portanto, daí
aparecer então aqui este aumento bastante substancial do gráfico de esforços axiais. Este gráfico de esforços axiais, quando representado a vermelho, representa compressões, quando representado a azul, representa trações e, portanto, se nós pusermos aqui a visualização do gráfico sem a representação renderizada, sem aquela representação a cinza, temos aqui a possibilidade de saber, por exemplo, quais as vigas que têm efeitos de tração sobre elas. Cá está. Já agora vou diminuir aqui o tamanho dos textos para percebermos melhor onde é que estão os valores dos gráficos. Portanto, ver aqui quais as vigas que têm trações e quais as que têm compressões. Okay? Já agora, também era possível pedir um gráfico de deslocamentos da estrutura e ver o comportamento da estrutura. Para já temos logo uma ideia da amplitude dos deslocamentos, porque o programa faz isso de forma automática. Portanto, para as cargas permanentes, e são essas que estão aqui ativadas, cargas permanentes, o nosso gráfico de deslocamentos tinha esta deformada que aqui está representada. Okay? Reparem o que é que acontece àquela consola devido ao efeito desta carga que aqui está. Portanto, temos ali um deslocamento de... vamos tentar apanhar o nó em vez de apanhar a barra, naquele nó número 19. Temos ali um deslocamento de 0,22 centímetros naquela extremidade. Isto para a envolvente. Para as cargas permanentes teríamos 0,14. Portanto, há uma diferença entre uma situação e outra. Depois também podíamos saber o deslocamento na comieira, bastava pousar lá o rato e reparem como eu interativamente vou pousando o rato e vou estudando toda a estrutura e obter ali o valor também para a envolvente de segunda ordem. Portanto, este é um valor já da envolvente de segunda ordem e temos ali o valor 0,351. Aqui são os deslocamentos só das cargas permanentes, portanto não tem sequer a análise de segunda ordem representada. Depois temos também a questão dos deslocamentos horizontais. Reparem que temos aqui colocada uma ação que provoca um deslocamento horizontal e isso repercute-se aqui também nos deslocamentos em X, com um valor que é pequeno, mas que aparece aqui também claramente identificado. Portanto, também temos aqui a diferença entre o comportamento deste pilar e o comportamento deste aqui a nível de deslocamentos. E se pedir para ver um gráfico, e agora vou pedir um gráfico só para as cargas de temperatura, uma vez que um dos casos que eu coloquei aqui foi o efeito de temperatura, e se pedir para ver aqui um gráfico de esforços axiais, por exemplo, só para a temperatura, reparem que nós temos aqui um gráfico que não tem praticamente expressão na zona das consolas, okay? Porque há liberdade numa das extremidades para a peça dilatar livremente e, portanto, não se introduzem esforços aqui na consola. Okay? Portanto, se nós pousarmos aqui na barra, vejam que os esforços são praticamente de zero. Onde aparece sim esforços é junto a esta barra, que é esta barra que vai ter aqui os seus deslocamentos restringidos e que provoca então aqui um esforço, ao tentar dilatar, um esforço de compressão desta barra que aqui aparece representado e que afeta depois também as barras adjacentes. Se pedíssemos um gráfico de momentos fletores em Z, também podíamos ver que o efeito que aparece tem a ver com efetivamente a dilatação desta barra que aqui está, para termos aqui a análise dos efeitos de temperatura. Não se esqueçam que isto é uma análise também de segunda ordem, portanto temos também o carregamento da estrutura já depois com a deformada, aqui representada a nível de esforços. Portanto, como veem, eu posso ir comprovando todo o comportamento da estrutura, os gráficos de deslocamentos, esforços, de forma a perceber bem como é que a estrutura se está a comportar. Mas mais, se eu quiser, posso ainda ver a nível de armaduras a representação dos elementos, por exemplo, em armaduras 2D. Aqui está a representação das armaduras das vigas. Eu vou pedir aqui para ele desenhar os estribos, uma vez que é possível personalizar todos estes desenhos. Eu vou pedir para ele desenhar os estribos nesta viga. E, portanto, reparem que eu tenho aqui a possibilidade de visualizar os estribos, visualizar a armadura na secção da viga, 2 varões em cima, 4 varões em baixo,
são 4 varões de 12 e 2 varões de 12, estribos de 8 afastados de 35 e depois aperta junto aos pilares para espaçamentos de 25. A transição de alturas diferentes de vigas aqui representada também. E, portanto, tenho a possibilidade de visualizar esta informação. Se quiser, posso inclusive pedir para desenhar a secção do pilar no próprio pórtico e aparecer-me também aqui a representação das armaduras do pilar. Cá está. Inclusive com estribos com espaçamentos diferentes junto aos nós e depois nas zonas mais afastadas. Vamos aqui ver este pilar. Tem aqui 4 varões de 12. E se eu quiser saber o porquê de estarem aqui estes 4 varões de 12, eu tenho funções de peritagem que me permitem peritar a armadura em vigas e em pilares. E, portanto, se eu clicar, por exemplo, neste pilar, eu posso vir à parte de peritagem e ver que o aproveitamento do pilar está nos 70% da sua capacidade resistente. Portanto, eu tenho aqui uma representação do bolo da flexão composta desviada, em que se traça uma reta desde a origem do bolo até ao ponto de solicitação, aqui representado a verde, e depois se prolonga até ao limite do bolo, representado ali a preto, e a relação entre estas duas retas é que me dá os 70% de aproveitamento. Okay? Depois tenho aqui traduzido em valores, portanto o axial atuante é de 677, mas poderia ir até, prolongando a reta, até aos 967, como ali está representado. O momento em Z é de 9, o atuante é de 9,97, mas poderia ir até aos 14,25. O momento atuante em Y é de 22, mas poderia ir até aos 32. Depois, muita informação relativa à armadura longitudinal, às beltezas, aos comprimentos de encurvadura, às densidades elásticas de primeira ordem, segunda ordem, à densidade total. Portanto, informação completa sobre o porquê da colocação destas armaduras e também da análise do pilar. Também a resistência ao transverso aparece aqui representada, bem como a resistência ao torcedor, se for necessário. Okay? Portanto, todas essas informações estão aqui disponibilizadas. E mais, eu posso fazer experiências, por exemplo, 70%, se calhar com 4 varões de 10 também dava. Ora bem, podemos ir aqui ver e ver que realmente dava, 72%. O que acontece é que eu tinha pedido ao programa que a armadura mínima que fosse colocada no pilar deveria de ser de 12 mm. E, portanto, ele não foi, evidentemente, colocar varões de 10 mm. Mas podia ainda forçar mais a nota e pedir 4 varões de 8 mm. E aí vejo que, apesar de estar ainda nos 75% da sua capacidade resistente, tinha problemas a nível de transverso. Okay? E não só, tinha problemas também a nível da percentagem de armadura, quase de certeza. Não porque teremos lá, se calhar, os valores junto dos 8% em vez dos 4%, mas, portanto, tínhamos aqui já dois alertas, duas impossibilidades, dois não cumprimentos a nível da regulamentação, nomeadamente a resistência ao esforço transverso em Y e em Z. E, portanto, eu poderia ir fazendo isto para qualquer pilar. Portanto, poderia chegar aqui a um destes pilares que está e ver qual o seu aproveitamento, 22,95. Portanto, claramente sobredimensionados estes pilares, porque fui eu que realizei o pré-dimensionamento de forma manual. Reparem onde é que está o esforço atuante e onde é que está o esforço resistente. Okay? Temos aqui uma imensidão de esforço a mais, de esforço resistente a mais. E, portanto, eu poderia realizar agora um pré-dimensionamento automático, e vamos fazer isso. Portanto, um pré-dimensionamento automático em que eu vou às opções de cálculo, em primeiro lugar dizer que as opções de pré-dimensionamento vão ter que obedecer em todas as barras a uma largura de 25 de mínimo nas vigas e de 30 de mínimo nos pilares, e depois permitir-lhes incrementos até 30, se assim for necessário, quer nos pilares, quer nas vigas. E vamos ver a diferença. Portanto, se eu fizer agora um pré-dimensionar automático, vamos ver que as secções adotadas pelo programa são secções bastante diferentes. 30 a 25 aqui num dos pilares, okay? Ali também 30 a 25, portanto aquela secção que foi atribuída. E portanto tenho aqui opções diferentes para dimensionamento destas peças. Se quisesse também nas opções de cálculo, poderia modificar algumas outras particularidades e vir aqui modificar nas armaduras das barras, por exemplo, os diâmetros que seriam permitidos para a armadura dos pilares, quantos varões é que seriam permitidos.
permitir o tal diâmetro de 10 em vez do diâmetro de 12 com diâmetro mínimo nos pilares. Poderia também aqui fazer modificações a nível das armaduras que são possíveis de colocar nos elementos que aqui estão. E se pedisse agora para fazer então um cálculo automático da estrutura, portanto, vínhamos aqui a realizar esse cálculo automático. Mais uma vez, análise em segunda ordem. Não era necessário, mas vamos fazer, uma vez que a opção está ativada. Finalmente, a tabela global de fabricação. E cá tínhamos então aqui a representação novamente dos nossos elementos. E, portanto, se quiséssemos verificar quais os elementos que não tinham verificado, por algum motivo, até porque temos aqui o efeito da temperatura, se quiséssemos então verificar quais tinham sido os erros, bastaria fazer o seguinte, vir aqui a cálculo, armadura de erros, armadura de barras, listar erros, e iriam aparecer aqui então os erros, nomeadamente os erros que nós temos em quase todas as vigas são de flecha. E, portanto, essa é uma comprovação que não entra no pré-dimensionamento automático e, portanto, foram os únicos problemas que nós tivemos nestas vigas e nestes pilares. E reparem que eu passei de secções de 25 por 55, no caso dos pilares, para 30 por 25. E se pedir agora para visualizar as armaduras dos pórticos, vou chegar à conclusão de que, efetivamente, retocando aqui os pilares, tenho ali uma secção muito mais pequena e o aproveitamento do pilar anda ainda nos 37%. Portanto, tinha 55 aproveitamentos melhores, mas mesmo assim ainda tinha a secção sobredimensionada porque impus, lá está, a tal secção 30 por 25 como mínima. Para fazermos então uma última verificação, reparem que nas opções de cálculo de pré-dimensionamento, se eu aqui vier e retirar o 30 e meter aqui o 25 como mínimo, okay, já haverá a possibilidade de termos pilares com secção de 25 por 25. Vamos então fazer o pré-dimensionamento automático. Vamos pedir para realizar o cálculo. Já aqui nas opções de cálculo desativar o cálculo de segunda ordem. Não será necessário para esta estrutura. E pedir então um cálculo automático. Portanto, cálculo de esforços terminado, armaduras, fundações e a tabela global de fabricação. Vamos agora pedir então para visualizar um dos pórticos, em resultados armaduras pórticos, desenhar pórtico, e se formos ver aqui as secções dos pilares, já temos aqui secções 25 por 25, portanto o programa já optou por uma secção dessas, e se viermos aqui retocar o pilar, já estamos com aproveitamentos da ordem dos 70%. Portanto, a situação muito mais interessante, portanto um pré-dimensionamento muito melhor realizado, neste caso, pelo próprio programa. Ora bem, vimos então como é que se pode perceber o comportamento da estrutura de uma forma bastante simples através dos gráficos de momentos fletores, através dos gráficos de esforços axiais, por hipótese de carga, para envolvente, enfim, tivemos a possibilidade de ver efetivamente o comportamento da estrutura, quer em termos de esforços, quer em termos de deslocamentos. Essa informação também era possível de obter já agora com o grau de exagero que se pretendesse, para não ficar tão exagerada o gráfico de deslocamentos, mas era também possível de obter, pura e simplesmente pousando o rato nos nós para obter os deslocamentos e nas barras para obter os esforços e perceber, por exemplo, aqui os 679 kN, que ajudado pelo gráfico de esforços axiais eu consegui logo perceber que existiria ali a tal carga. Ora bem, e esta informação que está disponível, quer seja para um pórtico, quer seja para uma estrutura completa. E mais, o Tricalc possui funções que me permitem, e eu agora vou abrir aqui uma outra estrutura, tem funções que me permitem estudar todo este comportamento, não só num pórtico, mas num conjunto de planos. Reparem, por exemplo, que se eu pedir para ver aqui esta laje que aqui está e pedir para ver, por exemplo, ao mesmo tempo este piso que aqui está, temos ali uma zona, eu vou colocar aqui a renderização desta informação, temos ali uma laje de uma zona de escritórios ali representada.
E reparem que se eu chegar a esta estrutura e quiser ver o gráfico de isovalores de deslocamentos verticais, okay, eu consigo perceber-me de muitas coisas relativamente a este meu modelo estrutural. Reparem, por exemplo, que, e vamos aqui deixar o programa atuar, que a zona que tem maior deslocamento vertical, que é de 1,5 cm, esta zona que aqui está em consola, que são uma consola de cerca de 4 ou 5 metros e que tem ali umas vigas de betão de altura variável, okay? Mas consigo também perceber que há ali umas zonas de deformada maior, porque estes pilares, que fazem parte da minha nave industrial, estão a cair a meio vão da laje, não tem ali qualquer viga por baixo, e portanto os deslocamentos são maiores neste vão que aqui está, particularmente nestes três pilares, que são aqueles que suportam ainda por cima esta zona de escritórios que aqui está. Reparem que a deformada dali é completamente diferente da deformada aqui, que está sobre pilares, a estrutura metálica, e desta que já tem algum deslocamento, porque os pilares estão em cima das vigas. Mas claramente a zona mais desfavorável é esta que aqui está, e isso consegue-se através da observação deste gráfico, que, com vários planos em simultâneo para perceber efetivamente o que é que aqui se passa. Também poderia, a qualquer altura, isolar qualquer plano da estrutura, por exemplo, poderia pedir para ver o plano que passa aqui e podia rebatê-lo, colocá-lo aqui no ecrã, rebatê-lo e pedir para ver também um gráfico de deslocamentos da estrutura e perceber claramente aquilo que muitas vezes é dito, que é uma estrutura deve ser calculada sempre de forma integrada. Não se deve calcular aço num programa, betão no outro e depois andar a tentar conjugar o comportamento das duas estruturas. Vejam que a deformada influencia claramente não só a placa de ancoragem que aqui está, como aquela ligação que ali está, como ainda chega certamente àquela ligação e também à zona da cumear. Portanto, há uma deformada que influencia o comportamento da estrutura metálica, deformada essa que é na laje de betão armado que aqui está. Reparem que ali a viga também tem uma ligeira deformada, mas em muito menor escala do que aquilo que aqui está. Se quisermos saber valores, portanto, nós já temos aqui a informação do gráfico de deslocamentos, só para as cargas permanentes tínhamos ali já um deslocamento vertical de 0,773. Se eu puser lá o rato no knob para saber o deslocamento vertical, vamos aqui colocar então, tínhamos ali o deslocamento de 1,19 centímetros debaixo deste nó que aqui está. Se formos comparar com o deslocamento ali, temos ali um deslocamento em y de 0,3, portanto aqui é muito superior o deslocamento. E portanto nós conseguimos ver no gráfico de deslocamentos e interativamente com o rato perceber como é que a estrutura se está a comportar. Okay? E vimos isso também, esta visualização, conjuntamente com aquilo que foi o nosso gráfico de isovalores. Eu vou pedir aqui para sair agora da verificação do gráfico de deslocamentos e colocar aqui também a visualização do plano da laje ao mesmo tempo com a visualização do plano vertical que passa por aqui, para vos mostrar que nós tínhamos o tal gráfico de isovalores que exemplificava já o que é que iria passar-se em termos de deformada daquele pórtico. Portanto, nós ao vermos este comportamento da laje, já sabíamos que ali iria estar afetado. Também se podia pedir para ver o gráfico de deslocamentos da globalidade da estrutura e ver não só ali a deformada da laje, eu vou tentar aproximar, mas também o que é que isso afeta em termos de pórtico. A escala está um bocado exagerada, poderia vir aqui sempre mudar, vamos aqui meter um valor de 100 vezes superior, para as deformadas não serem tão exageradas, um bocadinho menos, mas portanto vejo que há ali já deslocamentos relacionados com esta situação. Depois podia procurar a perspectiva que mais me interessasse, cá está, eu a procurar uma perspectiva que me dê uma ideia melhor daquilo que é a visualização da estrutura. Também podia, caso assim entendesse, desativar a renderização e pedir inclusive no gráfico de deslocamentos para desenhar somente os deslocamentos e não mostrar a estrutura. E portanto, nesse caso, se eu pedir aqui o gráfico de deslocamentos, eu vou ficar claramente aqui com a deformada só da estrutura. Eu vou afastar um bocadinho o zoom para se ver melhor e pedir novamente então o gráfico de deslocamentos. Cá está ali a deformada da laje e
o pórtico a ir atrás naquela zona que aqui está representada. Portanto, é isto que eu escrevi naquele slide, é a interação, a capacidade de ser engenheiro, a capacidade de estudar a estrutura, o seu comportamento e de poder estudar as soluções, poder rapidamente intervir, fazer aqui uma modificação a nível da modelação para que resolva alguns aspectos e voltar a testar, voltar a perceber como é que a estrutura se está a comportar. É isso que eu referia no slide de início da minha apresentação. Vamos avançar. A capacidade de modelação. A capacidade de modelação. Eu não vou estar aqui a carregar-vos com a visualização de N estruturas, mas vocês já perceberam, até pelas imagens que aqui estão colocadas, que o Tricalc tem uma grande capacidade de modelação. Nós já temos várias tipologias introduzidas na estrutura, inclusive tipologias estruturais que, no modelo estrutural, várias tipologias que não existem no mercado em softwares que concorrem diretamente com o Tricalc. Temos aqui, por exemplo, exemplos da liberdade de definição geométrica que o programa Tricalc permite, vários materiais, para já, aço, betão, e depois uma liberdade total para gerar modelos tridimensionais, okay? Não estou limitado. Depois opções particulares, placas de ancoragem com reforços, sem reforços, ligações entre perfis metálicos aparafusadas, soldadas, paredes de contenção periférica com estacas pranchas metálicas, paredes resistentes, núcleos de elevadores, okay? Lajes de placas alveolares, lajes fungiformes aligeradas, lajes fungiformes maciças vigadas, lajes de cofragem perfilada. E mais, cada uma dessas tipologias está desenvolvida especificamente para as suas características próprias. Ou seja, nós não temos aqui um elemento finito que tanto modela lajes maciças, como lajes de cofragem perfilada, como lajes fungiforme aligerada, em que somos nós depois que temos que andar a intervir sobre o elemento finito para simular as situações que pretendemos. Não, aqui já estão parametrizados, automatizados as características desses pavimentos, nós podemos intervir sobre elas, evidentemente, mas a tipologia estrutural já está otimizada para ser introduzida na estrutura com as suas características inerentes. Portanto, uma laje fungiforme aligerada já tem o cálculo da inércia das nervuras por uma modulação por 12 pontos, por um polígono de 12 pontos. A laje de cofragem perfilada já tem uma lei de cargas perfeitamente definida e uma distribuição de placas também definida. Placas alveolares a mesma coisa. Portanto, existe uma capacidade de modulação com uma grande liberdade geométrica, com um grande número de elementos de tipologias estruturais, com solas curtas, se me lembrar ainda também, aqui inerentes, mas também a capacidade de modelar com N tipos de cargas. Nós podemos meter até já cerca de 26 tipos de cargas dentro do programa Tricalc, inclusive ações móveis, das hipóteses de ações móveis, e portanto toda essa capacidade de modelação permite-nos apanhar um leque muito grande, muito substancial de estruturas que podemos modelar no Tricalc e, como eu disse, uma vez que as tipologias estão todas integradas num único cálculo, com toda a segurança, realizar a nossa análise. Okay? Eu já vi uma modelação feita com um programa bastante conceituado em que se modelava paredes de contenção periférica como se fosse uma barra com cargas aplicadas. Quer dizer, se mais valia calcular quase à mão. Nós aqui temos um cálculo que contempla, por exemplo, os vários estratos de terreno, os impulsos, a viga de coroamento das paredes, as fases construtivas, os impulsos em cada fase construtiva, os diagramas de esforços, os deslocamentos em cada uma das fases construtivas e a análise de todas essas situações. Ora bem, aqui está algo que eu já me adiantei, que referi, vários materiais, inclusive a alvenaria estrutural que eu não falei. Cá estavam as ligações, com um nível de pormenorização e de reforço também bastante substancial. Posso chegar aqui a acrescentar placas de reforço para criar um nó mais rígido. Posso colocar placas de reforço do banzo do pilar para não empenar. Posso colocar chapas de reforço da alma do pilar para não empenar. Posso colocar também aqui os cartéis as cartelas para reforçar esta zona das vigas. Portanto, tudo isto pode ser também modelado. A análise das alvenarias resistentes com elementos finitos.
a capacidade de modelação geométrica também aqui representada, e depois exportação para BIM e IFC, portanto a possibilidade inclusive de ver na arquitetura as armaduras e a estrutura que veio desde o programa Trical. A capacidade de análise. Ora bem, nós já falámos aqui de alguns aspectos relativamente à capacidade que temos de visualizar gráficos, de interpretar os deslocamentos, de analisar vários planos em simultâneo e ver como é que as coisas trabalham entre si. Mas, no entanto, esta frase, capacidade de análise, é uma frase que tem múltiplos sentidos. Múltiplos sentidos porquê? Porque nós temos a possibilidade de fazer os tais análises de gráficos, okay? De pórticos, de lajes, compreender tudo de forma conjunta ou isolada, separar a parte da estrutura para estudar e com isso conseguirmos compreender melhor o comportamento da estrutura. Mas também temos depois as análises de deslocamentos, como já vimos. E depois ainda temos as análises como a análise de segunda ordem P-delta iterativa, que me permite, por exemplo, fazer o carregamento da estrutura, o cálculo da estrutura em primeira ordem, obter para cada combinação o seu respectivo deslocamento, a sua respectiva deformada, e depois iniciar uma análise de segunda ordem em que, para cada deformada, resultante de cada combinação, eu vou voltar a colocar as cargas na estrutura e ver o acréscimo de deslocamento que existe em cada nó e fazer essas iterações sucessivas até chegar ao critério de paragem que eu indicar. É uma análise muito mais segura e permite ganhos substanciais, principalmente em estruturas metálicas, uma vez que me vai permitir analisar as encurvaduras, que é um dos problemas das estruturas metálicas, através de nós fixos, em vez de ser através de nós móveis. Portanto, economia e muito maior segurança de análise. Depois temos aspectos também relativos às análises do vento, da neve, da temperatura, tudo integrado no mesmo local. Okay? As ações acidentais e ações móveis, T10 hipóteses de ações móveis para poderem traduzir. A análise sísmica com combinação, com análise por superposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, em que eu posso escolher inclusive os aspectos de resposta que quero utilizar, em que eu posso ver onde é que param os meus centros de massa e os meus centros de rigidez e otimizar o seu posicionamento. Os deslocamentos relativos entre pisos, portanto, onde é que se situam, como é que se trabalha, e mais de 25 hipóteses de carga para analisar. E depois cá está as capacidades também de análise, os gráficos de deslocamentos, a abertura da cobertura, este pilar tem tendência a abrir, a possibilidade de trabalhar com várias janelas em simultâneo, portanto, poder analisar a estrutura com todo o detalhe. Análise ao fogo e também as labels identificativas dos esforços e dos deslocamentos. Portanto, tudo o que o engenheiro necessita para uma melhor análise. A transparência de cálculo. O Tricalc permite ao projetista de estruturas obter toda a informação numérica e gráfica que necessita para compreender, para justificar o cálculo efetuado pelo programa Tricalc. Desse aspecto, destacam-se as novas funções de relatórios que vieram acrescentar às antigas listagens existentes no programa uma nova apresentação da informação e também mais informação técnica para o projetista poder utilizar. Temos também todas as funções de peritagem que permitem perceber como é que o programa fez o dimensionamento de armaduras e que permitem, inclusive, testar soluções de armaduras alternativas em pórticos, em pilares, portanto, em vigas, e poder o utilizador intervir sobre esse mesmo dimensionamento. Estas informações, quer numérica, quer gráfica, permitem também ao utilizador rapidamente fazer testes de configurações de estruturas, mudar a geometria da estrutura, mudar inclusive as tipologias, por exemplo, das lajes, estudar quais os modelos mais económicos, verificar também aspectos relativos aos vãos utilizados, ao caminho de cargas utilizado. São funções que permitem ao utilizador um grau de análise, um grau de transparência sobre aquilo que foi efetuado no programa muito grande. Para esse efeito, eu vou aqui no Tricalc mostrar alguns aspectos relativos à transparência de cálculo que se pode obter com o programa Tricalc. Em primeiro lugar, existe então de referir os gráficos de isovalores, que já vimos aqui alguma informação desse tipo, e que permitem rapidamente obter, por exemplo, se nós pedíssemos aqui novamente para ele gerar o gráfico de isovalores deste piso que aqui está, permitem rapidamente saber
quer os deslocamentos horizontais, quer os deslocamentos verticais, quer inclusive as rotações ao nível dos nós. Mas começando por aquilo que é mais habitual, o deslocamento em Y, nós podemos pedir essa informação para o estado limite último, podemos pedir para um estado limite de utilização, podemos inclusive verificar essa informação para análise de primeira ordem ou para análise de segunda ordem e obter rapidamente um gráfico que representa esses mesmos deslocamentos e que me dá também logo a amplitude dos deslocamentos, uma vez que a amplitude é calculada automaticamente pelo programa. Por exemplo, se eu quisesse neste momento pedir os deslocamentos verticais deste piso, vai-me aparecer logo aqui a informação de que o deslocamento máximo que existe, deslocamento absoluto, neste piso é de 0,979 cm, portanto não chega a 1 cm, nas zonas aqui representadas a azul escuro. E portanto seria aqui que nós teríamos o nosso maior deslocamento. De reparar que a estrutura parece ser simétrica e portanto esperar-se-ia dali também um comportamento igual, mas ao termos ali secções de pilares completamente diferentes, o comportamento é também diferente ao nível da deformada do piso. E, portanto, estes gráficos de isovalores ajudam a perceber essas situações. Estes gráficos de isovalores, como eu referi, têm também a possibilidade de nos ajudar a interpretar os resultados ao permitirem trabalhar por hipóteses de ação. Eu posso, por exemplo, saber os deslocamentos em Y devido às cargas permanentes, quais são os seus valores, e reparem que a grande parte dos deslocamentos que existem neste piso são efetivamente devido às cargas permanentes, uma vez que temos ali 0,793 cm em 0,970 que tínhamos há pouco. Se pedirmos para ver o mesmo gráfico de isovalores, mas agora só para as cargas, as sobrecargas que foram introduzidas, temos então ali o valor de 0,186 deslocamento em Y. Poderíamos também ter aqui informação de gráficos de isovalores para deslocamentos horizontais e para hipóteses de carga um pouco mais especiais, como por exemplo a hipótese de carga a nível do sismo, em que nós podíamos pedir aqui o deslocamento deste piso ao nível do sismo e ficávamos a saber que no topo das paredes resistentes deste piso é que tínhamos o deslocamento maior que andava nos 0,930 centímetros, portanto também não chegava a 1 centímetro, mas portanto naquela direção seria esse, nesta direção aliás, deslocamento em X, seria então esse o maior deslocamento que tínhamos aqui no piso. Também ficávamos a saber que aquela parte direita do edifício, desta planta, se deslocava mais do que a parte esquerda e, portanto, tínhamos aqui um efeito de torção nesta zona. É claro que para analisar estes comportamentos do sismo poderia ser mais evidente e mais fácil pedir um próprio gráfico de deslocamentos em que também podemos aí pedir para visualizar o gráfico por hipóteses de ação. E, portanto, eu poderia vir aqui pedir os deslocamentos em X para obter um gráfico em tudo semelhante àquilo que vimos há pouco, com a hipótese de carga que eu queira estudar. E, por exemplo, ver o que é que o sismo, na hipótese 5, faria sobre este piso a nível de gráfico de deslocamentos. Vou então pedir esse mesmo gráfico de deslocamentos e obter aqui essa representação desses deslocamentos aqui, inclusive é da parede resistente que estamos a ver em planta, mas vê-se aqui a deformada. Já sabem que todos estes gráficos têm escalas de representação e, portanto, se eu quisesse exagerar a deformada deste piso, deste deslocamento, o comportamento, eu poderia fazer isto e, portanto, cá está o comportamento, porque eu tenho ativado o sentido positivo e negativo do sismo, comportamento nas duas direções deste piso que aqui está indicado. Okay? Em perspectiva, consegue-se ver, portanto, com mais precisão, o comportamento em altura da parede resistente. Okay? Ora, começámos por falar de situações que são essencialmente situações gráficas, mas nós podemos ter informação também numérica visível para a análise da nossa estrutura. Uma das informações numéricas que tem feito muito sucesso é as chamadas labels ou etiquetas que nos permitem atualmente colocar o cursor sobre qualquer elemento da estrutura, portanto o elemento esse pode ser uma barra, pode ser um nó,
e obter ou os deslocamentos ou os esforços desse mesmo elemento. Vamos a ver aqui, por exemplo, no nó 398, os valores dos deslocamentos já majorados, aqui há pouco não eram sem ser majorados, mas portanto temos aqui a informação dos valores de deslocamentos em X, em Y, em Z e as rotações também ali indicadas. Antes também informações, estamos a falar de envolvente positiva e negativa para combinações de primeira ordem. Também teríamos a possibilidade de, na parte de ajudas, vir aqui às preferências de ecrã e personalizar a informação que nós queremos que apareça nas etiquetas emergentes, nas tais labels que ali estão. E portanto eu poderia dizer que queria não só obter os deslocamentos, mas obter também as tensões das paredes resistentes ou qualquer outra informação que eu pretendesse que aparecesse nessas mesmas labels. Por exemplo, se eu colocar aqui a questão das paredes resistentes, teria a possibilidade de trabalhar sobre a discretização das paredes resistentes, obtendo então a representação dos esforços que aí estariam colocados. Vamos voltar aqui às preferências de ecrã e voltar a colocar também aqui os deslocamentos para mostrar que esses deslocamentos poderiam ser pedidos também para estados limites últimos, informação numérica, e para estados limites de utilização e para vários tipos de materiais. Okay. Ainda relativamente à informação numérica, de referir que em qualquer ponto que nós coloquemos o nosso cursor que exista uma barra ou um nó, irá aparecer sempre informação, inclusive na discretização da laje. Essa discretização não está aqui representada graficamente, eu poderia vir aqui a lajes maciças e pedir para desenhar as nervuras e o ábaco da laje e, portanto, quando coloco o cursor sobre um determinado nó da laje, obtenho a informação de deslocamentos existentes exatamente nessa zona. Outro gráfico que eu podia pedir são os tradicionais gráficos de deslocamentos de momentos fletores em Z, por exemplo, que podem ter já informação numérica incluída. Portanto, não é só a informação gráfica, a representação do próprio gráfico, mas sim também a representação numérica dos momentos fletores que aí estão instalados. Eu interrompi aqui o gráfico, vamos aqui ver. Esta seria a situação de representação sem a informação numérica. Se nós pretendêssemos então uma representação gráfica com a informação numérica, vamos aqui pedir a visualização de um só plano vertical, em vez de ser a totalidade do plano. Vamos aqui pedir este plano. E, portanto, em resultados gráficos, opções, eu poderia pedir aqui para ver só uma barra ou uma nervura com os valores máximos ali representados, se assim o entendesse. Vou pedir agora para representar essa informação, por exemplo, para as cargas permanentes, em vez de ser para a envolvente. E, portanto, se eu quisesse ver um resultado aqui de gráficos de momentos fletores em Z, vamos aqui pedir essa informação. Poderia clicar numa barra e tenho aqui a informação numérica representada com 17.1 de momento negativo nesta extremidade, o máximo positivo é de 16.5 e o máximo negativo na outra extremidade de 46 kN. Estes gráficos têm muitas opções de personalização. Por exemplo, em vez de vermos só uma barra, vermos o gráfico de momentos fletores para todo o pórtico que aqui está. E, portanto, nesse caso, iria aparecer então aqui os gráficos em todos os pilares e em todas as vigas, mas com a informação numérica representada. Portanto, cá está toda a transparência para o utilizador. Mas existe mais, portanto, se nós quiséssemos, podíamos então ir a resultados, listagens, e temos aqui uma série de listagens possíveis de utilizar. E depois aqui em resultados relatórios temos então os novos relatórios que nos permitem obter ainda mais informações numéricas sobre o nosso modelo de cálculo, sobre aquilo que está a ser realizado. Vamos aqui mostrar alguns exemplos. Por exemplo, se eu pedir aqui para ver
uma listagem de armadura de barras, de armaduras mais esforço em pilares e clicar num determinado pilar, vai-me aparecer aqui essa listagem que vai ter informação desde o topo do edifício, okay? Vamos aqui indicar desde a cota 3000 até à cota onde nós clicamos e continuando para baixo até à cota onde termina esse pilar, que é a cota 0. Ou seja, temos o desenvolvimento em altura do pilar, desenvolvimento longitudinal do pilar, em que nos dá a numeração das barras desse pilar, em que nos daria, se tivéssemos já atribuído o nome ao pilar, aqui o nome do pilar, P1, P2, aquilo que fosse, dá-nos a secção em cada um dos troços, dá-nos o comprimento em cada um dos troços, depois dá-nos os comprimentos em curvaduras, beltezas e depois dá-nos para as 4 combinações que incluem o maior esforço de compressão, maior esforço de tração, o pilar nunca está tracionado, aquele, o maior momento em Z, cá está 219, o maior momento em Y, 217, e aquela que é condicionante da armadura do pilar, a combinação que é condicionante da armadura do pilar, aqui representadas. Ora bem, temos então aqui os esforços atuantes, temos a armadura que foi calculada, vou tirar aqui esta caixa de álcool, que corresponde a 4 varões de 20, vamos aqui pedir outra vez novamente, as estribos de 8 afastados de 20, e portanto temos a análise toda da armadura e dos esforços atuantes daquele pilar. Isto é normalmente uma listagem boa para entregar como justificação das armaduras dos pilares. Poderíamos também ter outros tipos de informações, por exemplo, podemos ter a informação toda detalhada por hipóteses de cargas, para saber, por exemplo, qual a influência de cada um dos tipos de carga sobre os deslocamentos ou sobre os esforços da estrutura, mas também podemos ter a informação por combinações de ações. Portanto, se nós quisermos obter a informação por combinação de ação, também podemos fazer. Então, em listagens, se eu pedisse aqui uma listagem de deslocamentos de um determinado nó ou elemento, okay, vai-nos aparecer aqui essa informação discriminada por combinações. Combinação 0, combinação 1, 2, 3, 4, por aí fora, até ao máximo número de combinações que foram consideradas no cálculo, e que neste caso foram 37 combinações. Existe uma listagem de combinações que identifica exatamente quais são ou o que é cada uma destas combinações. E, portanto, com esta informação, eu ficava a saber que na combinação 0 o deslocamento, por exemplo, em Y é de 0,202, mas na combinação 1 já é de 0,303, na combinação 2 já é de 0,358, e portanto 0,358 parece ser aqui um valor que é o valor máximo do deslocamento ali e que estaria na combinação número 2, por exemplo. E essas listagens de combinações também estão aqui disponíveis, portanto eu poderia vir aqui e pedir para visualizar a listagem de combinações, e cá está o número máximo, que são 38, 0 mais até a 37, e podíamos pedir para ver essa listagem de combinações aqui e verificar que a combinação 2 era exatamente a sobrecarga do tipo 1 como ação de base, portanto 1,5 a carga permanente mais 1,5 a sobrecarga 1, seria a situação mais desfavorável naquela zona que ali tínhamos visto. Vou retirar daqui então esta listagem e vou mostrar, também para não me alongar muito mais, uma vez que já viram que temos aqui imensas listagens que nos dão informações sobre o cálculo efetuado, quer listagens, quer relatórios, mas mostrar mais dois tipos de situações. Normalmente, às vezes é necessário entregar as reações para calcular estacas exteriormente, calcula essas estacas, mas às vezes as empresas que vão fazer as estacas preferem fazer elas próprias os cálculos, e portanto nós podemos também dar informações ao nível dessa situação através das listagens de sapatas e através das listagens de esforços reações. Okay? Neste caso nós não temos aqui sapatas, é um edifício com paredes de contenção e lajes de fundação, portanto, paredes moldadas e lajes de fundação na parte de baixo. Portanto, não temos aqui sapatas, não temos acesso a essa listagem porque esse elemento estrutural não está aqui modelado.
Outra questão interessante é a questão dos relatórios de comprovação ao sismo, que permitem definir desde logo os períodos e frequências, os espectros elásticos, os espectros de cálculo, indicar os deslocamentos modais relativos e indicar, tanto qual o máximo deslocamento admissível de uma cota, ou seja, os drifts entre pisos, a área mínima da cota para que se mostre no relatório e a área mínima comum entre duas cotas em projeção para obter o seu deslocamento relativo. Basicamente, incluir também nos relatórios de sismo os drifts ao nível dos pisos, os deslocamentos relativos entre pisos. E, portanto, quando se pede esta informação, o programa vai calcular em DocX ou em PDF, conforme as opções que vocês tiverem no programa, um relatório que vos vai dar a informação toda sobre aquilo que vocês pediram, que realizaram a nível de cálculo. Okay? E, portanto, vai aparecer aí o nosso relatório com os tais espectros que eu referi, depois os espectros de cálculo, os deslocamentos modais relativos e a informação, inclusive, se cumpre ou não cumpre com o deslocamento modal, com o drift que está instalado entre pisos. Portanto, toda a informação, toda a transparência para o projetista poder analisar a estrutura e justificar os seus cálculos. Portanto, acabaram-se as caixas fechadas, acabaram-se as coisas ocultas. Aqui temos um modelo de cálculo integrado, que é fácil de perceber como é que funciona e é fácil de analisar e de justificar também os seus resultados. De volta à nossa apresentação, referir a questão da inovação e desenvolvimento. É uma das características do software Trical. Eu poderia puxar aqui alguns exemplos, mas mais vale observarmos as imagens que temos aqui. Não perdemos tanto tempo e conseguimos o mesmo objetivo. A Artec tem apostado fortemente na inovação e no desenvolvimento dos seus softwares. O desenvolvimento nós podemos constatar através do nosso site, da página da Artec, o que tem acontecido desde a versão 7.0 até a atual versão 8.1. Estão lá listadas todas as modificações que foram feitas no programa e vocês conseguem por aí ter uma clara noção daquilo que foi o desenvolvimento, a aposta no desenvolvimento que a Artec realizou e que tem sido uma mais-valia para todos os utilizadores do programa Trical, tem assim ao seu dispor cada vez mais capacidades de cálculo, cada vez mais tipologias de cálculo e cada vez mais ferramentas que lhe aumentam a capacitação técnica e também a produtividade a nível de gabinete de projeto ou a nível de projetista de estruturas. Relativamente à inovação, nós temos apostado sempre em tentar colocar no programa aquilo que de mais inovador consideramos na altura. Fomos dos primeiros a integrar importação e exportação bidirecional para modelos BIM, portanto fazer a importação dos fecheiros IFC e a exportação, incluindo já a exportação de armaduras em 3D, dos pilares, das sapatas, para os modelos BIM, como podem ver na imagem que aqui temos ao lado. Se viermos então aqui analisar com mais cuidado esta imagem, temos aqui a verde representada a estrutura que veio do Tricalc, sobreposta a cinza à estrutura que foi remetida do primeiro modelo que foi realizado no Archicad para o programa Trical. Depois, essa junção daquilo que é gerado no Trical e daquilo que existe no Archicad é feita pelo arquiteto, por quem faz a compatibilização de projetos, e pode então dar o ok ou não à estrutura que foi proposta e verificar também, por exemplo, aqui temos um claro aumento da secção que estava prevista no projeto e secção final, a secção circular, por questões de funcionamento, e portanto, se vai validar ou não esta solução, se isto implica muito com o aspecto arquitetónico previsto para o edifício, e portanto, trabalhar assim mais perto do departamento de arquitetura com o departamento de estruturas para afinarem a estrutura final, a solução final. Temos aqui outros exemplos que representam também a secção que foi proposta a cinzento e depois a secção que resultou do cálculo aqui a verde, ligeiramente superior, com a pormenorização de armaduras que já veio do tricalco, com a passagem das zonas das vigas, ali dos pilares também,
e, portanto, a possibilidade, mais uma vez, de verificar e compatibilizar os projetos num programa 3D, como o Archicad, como o Revit, e, portanto, isso é uma vantagem que os atuais utilizadores do programa Trical têm de poder importar e exportar o projeto de estabilidade, o modelo estrutural para esses softwares. Apostamos muito também na questão das ligações metálicas com o T-Connect. Temos os T-Connects que são, digamos, um módulo ou módulos que funcionam integrados dentro do programa Tricalc e que permitem modelar ligações aparafusadas e ligações soldadas entre perfis IS, perfis H, perfis ocos, e que têm uma capacidade de modelação muito grande, de personalizar essa ligação para resolver problemas que existam ao nível de tensões nesse nó, o número de parafusos que seja necessário, reforços com placas, para evitar empenhamentos de alma de pilar, de banhos de pilares, etc. Existem uma série de opções de personalização que dão ao projetista a capacidade de resolverem os problemas que possam aparecer nessas ligações. Também apostámos em incluir cada vez mais várias tipologias de lajes modeladas e dimensionadas pelo Tricalc. Portanto, apostamos na especialização em tipologias muito concretas, em vez de utilizarmos elementos finitos genéricos para depois o projetista ter que modelar ou simular situações que não são exatamente fáceis, por exemplo, modelar lajes fungiformes aligeradas com elementos finitos, ou lajes de cofragem perfilada, ou placas alveolares, quer dizer, nós temos já essa situação sistematizada e modelada da melhor forma no programa Trical, e isso dá produtividade e segurança, evidentemente, aos projetistas que optam pelo Trical. E depois novas funções de trabalho com o programa, com as armaduras 3D, com as fases construtivas, enfim, há uma série de apostas em inovação que estão claramente à vista de quem vê o programa e de quem vê os workshops e os webinários que nós temos realizado. Mas aqui não vou mostrar muito mais a nível de programa, deixar só esta referência e mais esta imagem conjuntamente com esta para mostrar alguns aspectos que, por exemplo, a compatibilização do projeto de estruturas permite em programas como o Archicad e o Revit. Este pilar aqui afetava claramente esta situação e este aqui, a abertura da porta também estava ali comprometida e, portanto, teria que se resolver esta situação posicionando o pilar para ali, por exemplo, e ali também fazendo uma correção do posicionamento do pilar. O ambiente de trabalho. Ora bem, faz toda a diferença na altura de trabalhar, é verdade. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente antigo, num ambiente cinzento, num ambiente com uma única janela, em que estamos muito limitados a nível daquilo que é a visualização e a interação com o nosso modelo estrutural. Torna-se pesado, pouco atrativo, às vezes até um pouco trapalhão estarmos a desenvolver o nosso trabalho em sistemas desse tipo, em sistemas mais antigos. No Tricalc apostámos exatamente em dar a maior capacidade, a maior liberdade aos utilizadores para poderem trabalhar com o programa. A imagem que aqui está reflete, por exemplo, a hipótese de vocês trabalharem com várias janelas em simultâneo, em que podem ter visualizações diferentes em cada uma das janelas. Portanto, eu posso estar a definir uma barra e começar a defini-la aqui e ir terminá-la de definir noutra janela. Portanto, são janelas totalmente interativas que o utilizador pode dispor com as dimensões que quiser no ecrã. Já vamos ver como é que se faz. Permite assim ter várias visualizações do seu modelo estrutural e poder, na fase de modelação, beneficiar dessa visualização, principalmente em estruturas mais complexas, e também na fase de análise perceber melhor o comportamento da estrutura ao poder ter estes tipos de visualização no ecrã. Acresce a isso a questão das representações renderizadas, representações sólidas com o modelo analítico por baixo, com o modelo arame por baixo, os gráficos de isovalores, os gráficos de deslocamentos, as janelas deslizantes para rapidamente escolher o sítio onde queremos trabalhar, as listagens deslizantes que aqui ficam e que eu posso consultar a qualquer altura rapidamente. Tudo isso se torna bastante fácil e agradável o nosso trabalho
e conjugado com a capacidade de interação que já referi, de interatividade entre o projetista e o modelo estrutural que temos falado desde o início deste workshop, conjugado com isso torna-se um ambiente de trabalho quase perfeito. Mas vamos ver então, no próprio programa, como é que podemos trabalhar com várias janelas. Ora, eu vou fechar aqui e ficar só com a visualização de uma janela. E então, no menu de ajudas, é onde está a possibilidade de nós criarmos as janelas que necessitemos. Reparem que se eu estiver a trabalhar com separadores do Windows, ele vai-me abrir aqui mais um novo separador. Vou repetir, se eu pedir para criar uma janela, ele vai-me abrir um novo separador. E agora, se eu quiser, posso deslocar este separador e colocar as visualizações das estruturas aqui no ecrã. Visualizações que podem ser iguais, podem ser diferentes, normalmente serão diferentes, podem ser de vários pisos em simultâneo com o modo múltiplos planos, que é outra das grandes vantagens de trabalhar no Trical, que eu posso rapidamente ir ativando vários planos de trabalho, inclusive planos verticais conjuntamente com planos horizontais e inclusive com a sua visualização renderizada, se quisermos, em simultâneo com a visualização do modelo ARAMA ou do modelo analítico. Outra forma de trabalho é, na parte das janelas, dizer que não queremos trabalhar com a organização por separadores e, portanto, passamos a trabalhar com as tradicionais janelas do Windows, em que nós podemos agora livremente desenhar e colocar as janelas do Windows onde nós quisermos. Vamos aqui começar pela primeira janela, vamos supor que ela ocupa aqui 1/3 da área de trabalho e vamos supor que a janela número 2 e a janela número 3 vão ficar dispostas aqui na área de trabalho, assim. Okay? Portanto, vocês podem dar maior ênfase a uma determinada janela, dando mais tamanho ou mais largura, portanto, podem jogar com essas opções. Outro aspecto interessante é que estas configurações de janelas podem ser armazenadas e, portanto, chamadas a qualquer altura pelo projetista que usa de estar a fazer este trabalho, sempre que necessitar de trabalhar com 3 janelas. Vamos aqui colocar planos diferentes de visualização da estrutura. Esta ficou um pequenina, mas não tem problema, podemos a qualquer altura corrigir os tamanhos das janelas. Okay? Vamos ali colocar o exemplo. E portanto, se eu vier agora aqui as janelas, eu posso vir aqui à parte de configurações e mandar guardar esta configuração com o nome que eu quiser. Okay? Vou chamar configuração janelas 1 e cá está a configuração guardada. Okay? Portanto, se eu estiver a trabalhar com uma janela só visível no ecrã, posso a qualquer altura vir aqui, selecionar a configuração que guardei e passo a trabalhar então com essa configuração no ecrã. Relativamente ainda ao ambiente de trabalho, portanto, já falámos da possibilidade de trabalhar com vários planos em simultâneo, portanto tenho aqui um pórtico, mas poderia pedir para ver o pórtico também na outra direção, se assim o quisesse. Okay? Poderia pedir também para ver planos inclinados, também podia pedir para ver planos horizontais. Okay? Já falámos também que poderia, na área de trabalho, ter a informação toda representada em modo sólido e modo arame, e também já vimos que com o rato nós podemos rodar rapidamente a estrutura para qualquer posição que nos dê mais jeito para analisar o que é que se passa no nosso modelo estrutural. Okay? Passar esta janela para o primeiro plano, essa é outra questão, podemos sempre passar uma janela para o primeiro plano e depois voltar a colocá-la no sítio. Okay? E portanto isso dá-nos amplitude também para visualizar cada uma das janelas à sua vez. Relativamente às janelas deslizantes, elas estão aqui, como vocês já viram, eu escolhi a cota 1200, se quiser escolher agora a cota do plano 0 também para aparecer aqui, é clicar aqui 2 vezes, portanto dá-me também facilidade em escolher não só os planos horizontais como aqui estão, mas também planos verticais, planos inclinados, aquilo que eu tiver aqui definido. Também nos filtros de visualização, algo que é excelente, por exemplo, imaginemos que eu queria ver agora os caminhos das cargas só com pilares, vigas e paredes resistentes, não queria a representação das lajes, portanto eu posso chegar aqui e desativar as visualizações das lajes para ver mais ou menos a distribuição, melhor distribuição de cargas que aqui se faz, etc., sem aquelas grelhas ali visíveis. Okay?
Também posso, se quiser, desativar outros elementos, por exemplo, tirar as paredes resistentes, ativar as paredes resistentes, tirar daqui a representação dos pilares, enfim, posso selecionar aquilo que quero ver a cada momento no ecrã e isso é ótimo como ambiente de trabalho para eu controlar quer o modelo que estou a construir, quer depois em fase de análise da estrutura. Também aqui teremos depois a possibilidade de rapidamente definir as opções de cálculo para o meu projeto. Okay? Cá em baixo estão então também outra das características do ambiente de trabalho, que é a capacidade de ter aqui disponível as listagens com as informações que entretanto foram pedidas. Cá está a listagem que eu tinha pedido há pouco de deslocamentos e também a listagem de combinações, ainda aqui com as combinações disponíveis. Portanto, em vez de ficarem aqui a ocupar um local, estão aqui e rapidamente, de forma bastante produtiva, venho aqui consultá-los sem grande, sem grande dificuldade. Acresce a isto ainda a possibilidade de trabalhar com DWGs aqui inseridos, DWGs de arquitetura, que poderiam estar aqui a servir de referência em cada um dos planos, quer verticais, quer nas próprias plantas, para termos aqui uma ideia da arquitetura do edifício, além da parte de estrutura que estamos aqui a mostrar. Passemos então para outro aspecto do nosso workshop de hoje. Já vimos aqui como é que se configuram então as janelas e a utilização quer de alguns dos ícones da parte da G-plano e também das janelas deslizantes e das listagens deslizantes. Cá está aqui no PowerPoint a referência à capacidade de ter 4 janelas em simultâneo. Reparem que é a mesma estrutura. Temos aqui o seu modelo sólido, ali os deslocamentos, isolando o pórtico exterior, os pórticos exteriores e a zona da cobertura, que não tem apoio intermédio. Okay? Fazendo um pormenor só da zona da cobertura, vendo aqui a claro efeito que o esforço axial provoca naqueles pilares, fazendo aqueles pilares abrirem. Okay? Para o exterior, e essa representação desses mesmos esforço axial aqui também. Okay? Portanto, vejam, esta imagem colocada ilustrava claramente o que se passava com estes pilares, caso nos pedissem alguma justificação para porque é que algum pilar era mais armado aqui no topo, ou alguma situação que nos fosse pedido a nível de cálculo. As armaduras 3D é outra questão que eu não referi e aparece aqui neste slide. Portanto, temos a possibilidade já de visualizar a pormenorização de armaduras das chapatas e dos pilares em 3D e, portanto, podem visualizá-las como estão aqui com bastante rapidez. Os filtros de visualização já falámos deles. As opções de cálculo dos elementos também estão acessíveis com rapidez, ali numa janela deslizante. E depois as listagens deslizantes que eu também já falei. Da utilização do rato, das etiquetas com os esforços e deslocamentos, as armaduras 3D, etc. Tudo isso torna um ambiente de trabalho do Tricalc imbatível, no meu ponto de vista. Se bem que trabalho na Artec, mas no meu ponto de vista, penso que não temos um outro ambiente de trabalho tão eficaz, tão interessante como o do programa Tricalc. O dimensionamento das armaduras. Ora bem, o dimensionamento de armaduras no programa Tricalc é realizado através de um algoritmo interno, portanto não existem tabelas pré-definidas que tenham que ser carregadas pelo utilizador ou venham pelo programa, não. É um algoritmo que corre as várias diâmetros, as várias hipóteses que nós selecionamos nas opções de cálculo de armaduras, de dimensionamento, e o Tricalc vai, em função dos esforços, da análise que realizamos, fazer então o dimensionamento de armaduras, tendo em conta toda a legislação que está selecionada. Portanto, se nós selecionarmos uma situação de REBAP, iremos ter armaduras calculadas de acordo com as especificações do REBAP. Se escolhermos do Eurocódigo, de acordo com o Eurocódigo. Se escolhermos a ACI, será de acordo com a ACI. Tem também uma particularidade este dimensionamento de armaduras. É que se ganha muito em termos de segurança, porque não há aqui um passar de, olha, estão aqui os esforços, estão aqui as áreas de aço e desenham as armaduras. Portanto, não há essa passagem que muitas vezes tem erros, porque depois há atualizações de projeto, os desenhos estão atualizados, não estão, os desenhos correspondem exatamente àquilo que é o modelo ou não. Aqui no Tricalc não, portanto temos um modelo, estão lá a análise realizada, estão lá os esforços,
as armaduras são calculadas para tudo o que o REBAP impõe para aquele elemento estrutural. E, portanto, iremos ter verificações à torção associada ao transverso, ao ponçoamento, etc. Não há esquecimentos de comprovações, às vezes, por exemplo, em programas que não fazem o dimensionamento, as verificações de torção, a torção associada ao transverso ficam esquecidas e depois há consequências em, no próprio edifício, com as fissurações excessivas, porque as vigas rodam, as paredes não suportam essa rotação da viga e racham todas na ligação com a viga. Enfim, há uma série de situações que são depois transmitidas para o projeto final devido a essas simplificações ou devido a esses processos de trabalho menos automatizados e que estão sujeitos a erros. Aqui não, temos um modelo a que corresponde uma análise de esforços, que corresponde uma verificação de acordo com o REBAP ou com o Eurocódigo e uma correspondente pormenorização de armaduras para tudo aquilo que é exigido nesses regulamentos. Okay? Portanto, aumenta-se aqui imenso quer a produtividade, quer a segurança quando se trabalha com o trical. Nesse aspecto também já vimos inicialmente a questão das armaduras, como é que se fazia a análise das armaduras e a peritagem. Eu não vou entrar aqui em muitos pormenores relativamente a isso, até porque já estamos fora do nosso horário. Vou deixar só aqui a questão do ponçoamento, portanto, trical, lá está, engloba todas as verificações indicadas nos regulamentos, pelo que não existem esquecimentos de verificações, e existe também ferramentas de peritagem para perceber como é que o programa fez o dimensionamento e, se quisermos, intervir sobre esse mesmo dimensionamento de armaduras e termos em si uma pormenorização de armaduras mais de acordo com aquilo que pretendemos. Portanto, total interatividade também neste aspecto e total transparência para peritar o que foi realizado pelo programa. Inclusive, na verificação de ponçoamento, o programa indica os perímetros críticos, quais as zonas, qual a percentagem do perímetro crítico que foi validada, porque pode haver aberturas ao pé na zona da estrutura, ou pode estar muito perto do limite da laje, portanto, nem todo o perímetro crítico se poder ser validado como resistente, e, portanto, toda essa informação está no programa. A localização aos países. Ora bem, muito rapidamente, a Artec aposta em localizar o software aos países, aposta nos projetistas locais, dando-lhes um software no seu idioma, estando presente diretamente sempre que possível nesses mesmos países, localizando o software ao regulamento desse país, localizando inclusive a procedimentos habituais de cálculo nesse país. A regra dos 30% no sismo é um exemplo típico disso. Considerar que quando o sismo atua numa direção, atua 30% do sismo noutra direção, procedimento que era habitual e que está disponível no programa Trical. A localização das listagens, portanto as próprias listagens estão em português, são impressas em português, não são em inglês. A localização da pormenorização de armaduras também, o modo de representar as armaduras também pode ser localizado para o Brasil, para Portugal, portanto que têm filosofias de apresentação de armaduras diferentes. A localização das próprias legendas, quer em termos de idioma, quer seguindo as normas, por exemplo, as legendas da norma portuguesa estão incluídas no programa. As localizações das bases de dados de lajes, portanto as lajes que existem em cada país são introduzidas, quer lajes de bigotas, quer de placas alveolar, quer de cofragem perfilada. Portanto, a localização com os anexos nacionais dos Eurocódigos que já estão disponíveis. Portanto, há um claro trabalho de aposta nos projetistas locais, naqueles que adquirem o Tricalc e que trabalham connosco, poderem ter ferramentas adaptadas ao seu idioma, ao seu regulamento, à sua forma de trabalho, aos fabricantes de lajes que existem nos seus países. E produtividade, assistente de naves, assistente de redes, importação BIM, importação da XF3V, trabalhar em vários planos em simultâneos, etc. Uma série de situações que permitem trabalhar com grande produtividade com o Tricalc. Só a título de exemplo. Se eu quiser iniciar estruturas, vejam bem, eu posso fazer aqui milímetros, posso pegar, só para darmos uma ideia da produtividade que se pode alcançar com o programa Tricalc. Eu posso chegar aqui, criar então uma importação de um DXF 3D,
ok? Procurar o fecheiro DXF 3D que eu fiz no AutoCAD. Cá está o DXF 3D. Foi feito em centímetros no AutoCAD. Pedir para importar e reparem que eu tenho de repente aqui já a minha estrutura feita a partir de linhas e pontos do AutoCAD. Portanto, se você trabalhar bem no AutoCAD, a questão das barras já está resolvida. Depois, introduzir apoios. Vamos aqui colocar encastramentos. Okay. A introduzir sapatas. Okay. E a introduzir lajes. Vamos aqui pedir um plano que passe por ali e introduzir aqui uma laje. Portanto, laje maciça, dar as cargas que existem em toda a superfície da laje, indicar se quer vigas no contorno ou não e a secção das vigas no contorno da laje, posso logo dar essa situação, indicar a espessura da laje e, portanto, introduzir a laje pelo seu contorno exterior, tocar na tecla Escape e dar uma das direções de discretização da laje. Cá está aqui a laje discretizada, vou colocá-la aqui renderizada para se ver também. Já agora vou pedir aqui para desativar a visualização daquelas nervuras e ábacos que vão estar aqui visíveis. E inclusive na consola, se eu quiser passar estas vigas para vigas fictícias, também podia passar, portanto tirar daqui esta viga do contorno. Agora reparem, se eu quiser em lajes maciças, copiar a laje do plano 300 para o plano 600, 900, 1200, mando copiar, sair e cá está. Realizar o pré-dimensionamento automático, faltavam umas cargas das paredes exteriores, mas só para termos aqui secções. E cá temos o nosso edifício aqui a começar a ganhar volume. Okay? Outro sistema de trabalho poderia chegar aqui, criar uma nova estrutura. Vamos mais uma vez trabalhar aqui só com uma janela para se ver melhor. Vir aqui a desenho raster, criar os pisos que eu quiser, um piso, dois pisos, aquilo que eu quiser. Selecionar DWGs para associar a cada um dos pisos, DWGs de arquitetura neste caso. Vamos à cota 600, incluir mais um piso. Havia aqui mais pisos, eu poderia continuar a introduzir pisos, mas a título de exemplo. Chamar um plano de trabalho, neste caso a cota 0, uma vez que ainda não existem nós definidos, tenho que indicar claramente onde é que quero trabalhar. Cá está o meu DWG. Introduzir os nós dos pilares. Okay. Quando me engano, posso fazer sempre undo. Não fiz ali zoom e estou com a malha do rato bloqueada, vou desativar, clicar aqui e definir os pilares que eu pretendo rapidamente, utilizando as funções de pano com o rato, utilizando as funções de zoom dinâmico também com o rato para chegar aos pontos que eu pretendo. E portanto rapidamente poder introduzir os nós que necessito. Esta estrutura é bastante grande, eu não vou fazê-la toda. Vou agora dar altura aos pilares, 3 metros, uma translação. Vamos aqui pedir nos filtros de visualização para ver os pilares quando estou ao nível do piso. Cá estão os pilares. Vou pedir para pré-dimensionar automaticamente a estrutura, vou ter aqui renderizado e cá estão os pilares. Se eu quisesse a laje de fundação, introduzir também o mesmo sistema de há pouco, as cargas. Neste caso não vou ter vigas no contorno e vou ter, por exemplo, uma laje de fundação com 80 cm de espessura, discretizada de metro a metro. Introduzi-la. Vou repetir aqui, cliquei sem querer com o botão errado do rato.
E agora repetir então a operação de introdução de laços que fizemos há pouco, tecla escape, 2 nós, e cá está a minha laço de fundação. Poderia agora chamar a cota 300, cá está o DWG da cota 300, e eu posso verificar onde é que o pilar passa, okay? E posso dizer que quero fazer mais um piso de pilares ou mais 4 pisos de pilares, se assim quiser. Reparem, já tenho aqui um piso, mas se for para a cota 600, também lá tenho já os pilares. Okay? Cota 300 e 600 aqui em simultâneo, e se quiser também a cota 0. Tanto com DWGs. E quando vocês podem pensar que não pode haver ainda mais produtivo do que isso, eu ainda posso dizer que no caso das estruturas metálicas ainda é mais simples. Eu chego aqui ao assistente de naves industriais, escolho o tipo de nave que quero, 2 águas, 1 água ou dentes de serra, ou sombreadores, também existe essa possibilidade. E agora é uma questão de definir aqui os parâmetros. 9 pórticos, distância entre pórticos, primeiro e último pórtico se têm distâncias diferentes ou não, se os pórticos fachada são distintos dos restantes ou se são iguais, distância, a altura de um dos lados, distância de um dos lados, altura na outra extremidade, distância ou vão na outra extremidade, altura no eixo central, pórtico simples, asna inglesa, asna belga, ou outras vigas trianguladas, com triangulações que a gente queira escolher, vamos aqui para a asna inglesa, subdivisões de um lado, subdivisões do outro, enfim, uma série de opções que eu posso ir introduzindo, incluindo as cargas das paredes, dos painéis das paredes e dos painéis da cobertura, e incluindo também a ação do vento no próprio modelo estrutural, e rapidamente gerar um modelo estrutural bastante complexo, inclusive com cargas, no programa Trical. Okay? Produtividade maior é difícil de se conseguir. Okay? Portanto, é isto que nós falamos quando falamos de produtividade e também falamos da parte de cálculo de armaduras já integrada e, portanto, que ganhamos aí também, e agora já com a memória descritiva também integrada, ganhamos aí também em termos de produtividade e segurança de análise. Ora, vamos então agora abrir o nosso workshop para perguntas e respostas. Terminada esta primeira sessão, um bocadinho mais alongada do que estava previsto, vamos passar então às perguntas e respostas, depois fazer um intervalo de cerca de 10 minutos e continuaremos então com a segunda sessão, desta vez apresentada pelo engenheiro Hugo Pinto da Artec Portugal, e depois a terceira sessão pelo engenheiro Miquel Andrade desde Luanda, com a apresentação do seu portfólio de estruturas e do seu caso de estudo, de como começou a trabalhar com o Tricalc e de todos os projetos que já desenvolveu, explicando, mostrando esses projetos e explicando as particularidades de alguns deles. Obrigado e até já.